paz do Senhor, jovens. Que maravilha poder estar com vocês mais uma manhã, né, para nós falarmos do grande amor de Deus, para nós aprendermos um pouquinho mais as nossas lições de escola bíblica dominical. A saudade é imensa, né, como nós dissemos todos os domingos, mas ainda estamos crendo que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Assim como essa lição nos ensina, né, a ter fé, a esperar no Deus que faz todas as coisas. Amém? Então vamos lá, nossa lição hoje, ela é a lição de número 10, ela tem como título A Luta dos Hebreus no Tempo da Conquista. Então vamos lá, o texto do dia se encontra em Salmos 44:3, que diz: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. A síntese nos diz: é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Aí o texto bíblico, nós não vamos ler devido ao nosso tempo, ele se encontra em Josué, capítulo 10, versículos 6 e 8 e versículo 12 e 14. Amém? Vamos lá? Começando a lição, né? Nós vimos que, na lição passada, que temos que ficar atentos, né? Atentos com aqueles que usam de engodo, de ludibria, né? Que engana, pois enquanto a igreja está aqui na terra, né, muitas vezes isso vai acontecer. E muitas vezes eles estão junto conosco dentro da igreja, né? E não devemos confiar somente em nós, somente na nossa perspicácia, mas devemos colocar Deus em tudo, na frente de tudo, né? E confiar que a nossa vitória está sempre em Deus e não no nosso entendimento puro, certo? Então nós vamos começar a lição de hoje, né? Falando sobre os inimigos do sul. Que está acontecendo? Não tomamos conhecimento de todos os livramentos, mas nós sabemos que durante a nossa vida, durante a nossa estada aqui, o Senhor tem nos livrado de muita coisa, né? O Senhor tem nos livrado a cada minuto, a cada momento. E são poucos os livramentos que nós ficamos sabendo, porque 99% deles nós nem ficamos sabendo, tá? Então a razão do sucesso do povo de Deus, do povo de Israel, é que o Senhor pelejou por eles, assim como hoje Ele peleja por nós da mesma maneira. Amém? Então, os inimigos do sul. As vitórias do povo de Israel ficaram muito conhecidas, né? Conhecida por toda parte, tá? E todos os inimigos do sul ficaram conhecendo e temeram, né, sobre eles. Porém, ao temerem por tudo aquilo que eles fizeram e se arrependerem, tentarem, né, uma nova coisa, uma nova vida, eles preferiram o quê? Eles preferiram avançar, né? Eles preferiram avançar. E o Senhor sempre dá um tempo, né? O Senhor foi lá e falou para eles, não, mas eles ficaram sabendo, né? As vitórias do povo de Israel foram sabidas por todas as partes. E o Senhor quis que fosse assim. Porque quando nós sabemos de algo, né, que nós estamos aqui, que nós sabemos que o Senhor, Ele vem buscar a tua igreja, que o Senhor, Ele vai fazer algo com o povo que não é escolhido dEle. E nós mesmo assim, nós o quê? Nós escolhemos ficar do lado oposto. Nós escolhemos continuar com a nossa vida da forma que ela está, sem mudança, sem melhora, fazendo aquilo que entristece o coração do Senhor. Aí o Senhor, Ele entra com juízo. E foi o que aconteceu, né, com o povo do sul, certo? O juízo divino, ele leva as pessoas ao arrependimento. Porém, há sempre um tempo de espera, que é esse tempo que o Senhor dá. Mas a partir do momento que ultrapassa, né, que não há conserto, e isso ultrapassa a fronteira, e o alarme dispara, o Senhor chega com juízo.
E quando o Senhor chega com o juízo, né, não há nada que se possa fazer. Nós vimos isso em Sodoma e Gomorra, quando o Senhor chegou com o juízo dele. O Senhor deu até tempo de arrependimento, porém não ouviram, né? E a outra parte é, Deus luta por Israel. A primeira coisa que Deus fez, né, foi o que? Animar Israel, animar Josué. Por que animar Josué? Porque todos nós somos sujeitos, né, ao desânimo. Muitas vezes a falta de coragem toma conta da nossa vida, né? E o desânimo é normal, é algo que todos sentimos. Porém, o que não pode acontecer é nós vivermos, permanecermos desanimados, porque o Senhor é a nossa força, né? Deus sempre usa alguém para nos fortalecer no momento em que nós precisamos. Então, o Senhor é a nossa força. Desânimo qualquer um pode ter. O que nós não podemos é viver constantemente no desânimo. Amém? E Josué viu o agir de Deus por 2 vezes, 2 operações sobrenaturais que Deus realizou, né? A primeira foi quando os cananeus e seus exércitos fugiram diante de Israel, né? Descendo a montanha. O que o Senhor fez? O Senhor enviou uma chuva de granizo sobre eles, né? E os destruiu. Destruiu a todos eles. O segundo foi na guerra em que na guerra com Gibeão, que Josué estava cheio do Espírito Santo. E ele ordenou o quê? Ordenou que o sol se detivesse por quase um dia inteiro. Josué era o quê? Josué era homem como nós, né? Josué era homem como nós. E o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor ouviu um homem, né? Um homem como nós. Então, quando Deus, ele se agrada do quê? Da nossa fé. Deus se agradou da fé de Josué e mandou o livramento. Então, foram coisas sobrenaturais que o Senhor fez na vida dele, certo? Para na conquista dessa terra, foi coisa sobrenatural. Mas tudo isso movido pela fé que ele tinha. Amém? Essas lições são formadas pelos princípios básicos, né? Vamos ler aqui, ó. Formada pelos princípios básicos, que é a fé, a submissão, a obediência do homem para com Deus, a oportunidade de arrependimento, o cumprimento de promessa e livramento e vitória de Deus para com o homem. Como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso. Então o Senhor, ele sempre está ao nosso lado. Não era só com Josué. Ele também nos ajuda a vencer nossas batalhas. Mas nós temos que ter fé. Né? A partir do momento que nós temos fé, isso agrada ao Senhor. Isso agrada a Deus de sobremaneira. E Deus, ele sempre, como eu falei, sempre está dando oportunidade, né, de arrependimento. E ele cumpre, sim, as promessas. Amém? Homens maus, né? Homens maus. O juízo divino chegou. Práticas horrendas eram feitas. Então Deus não chegou lá, mas foi tanto sangue derramado, tanta destruição. Irmãos, Deus não faz as coisas sem antes de avisar. Né? O Senhor, ele é um justo juiz. Ele faz com que todos conheçam seus feitos, para que tenham oportunidade e retrocedam, como eu já disse lá atrás. Mas a partir do momento que o homem não faz isso, né? O homem acha que ele pode todas as coisas, que o Senhor não vai fazer nada. Aí o Senhor entra como juiz. Só que ele é justo. Tá? Ele nada faz sem antes ter avisado. Os reinos do norte. Deus reúne os inimigos do norte. Vamos lá? Os inimigos do norte, né, como dizem os historiadores, eram muitos. Muitos. Até uma hipérbole foi utilizada, está escrito na nossa lição. Né? Hipérbole é aquilo que significa exagero. Né? E eles diziam que eram como areia na praia. Presta atenção e vê qual a quantidade de areia que tem na praia. E eles eram como se fossem areias na praia. Né? E por isso, o que Deus não agiu?
Deus agiu também, né? Deus age de maneiras diferentes. A primeira vez lá, né, ele marcou um horário dessa vez, um horário para Josué, um horário da vitória. Olha que maravilha, né? Como o Senhor é bom. Todas as vezes Ele faz de um jeito diferente, né? Para as pessoas, na nossa vida. Ele não vai agir na nossa vida igual, na minha vida igual age na sua vida. Ele tem formas diferentes, estratégias diferentes para agir. Mas a hora da vitória chega, né? O tempo da nossa vitória está sobre o domínio de Deus. Amém? O choro pode durar uma noite. O paralítico de Betesda, né? Quantos anos ele esperou? 38 anos. A mulher do fluxo de sangue, ela esperou o quê? 12 anos. Mas o Senhor chegou para eles, né? A hora da vitória chegou para eles. E eu falo para você também que tem algo aí que muitas vezes você pode estar dizendo, Senhor, mas já faz tanto tempo. E eu preciso disso para hoje, Senhor. Não precisa para hoje, não. Porque se o Senhor ainda não cumpriu, se o Senhor ainda não fez, Ele vê de lá. Ele sabe que não é para hoje. Porque Ele chega na hora certa, né? Ele chega na hora certa sempre. Tá? Então não se desespere. Se você está achando que é para hoje, mas o Senhor ainda não chegou, é porque Ele sabe, o Senhor conhece mais que nós. O Senhor conhece o passado, o futuro e o presente. Ele nos conhece desde o ventre. Ele sabe a hora certa de chegar. E Ele vai chegar com a providência. Amém? Então, para cada vitória é uma estratégia, né? Como eu disse lá atrás, para cada vitória é uma estratégia. Aqui nós já vimos que o Senhor o quê? Ele derrubou uma muralha, Ele fez cair chuva de granizo e Ele marcou hora. Tá vendo? Cada vitória foi de uma forma. Então, para cada circunstância, Deus age de uma maneira. Amém? Agora vamos lá para o tópico 2. As armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Na conquista da terra de Canaã, apesar de possuírem espadas forjadas em bronze, né? Toda a nação sabia que o segredo da vitória deles era quem? O Senhor. Que a vitória deles estava no Senhor. Os cananeus possuíam um arsenal bélico muito maior que Israel. Mas Deus queria o quê? Que eles não se prendessem no material. Que eles não se prendessem nas armas de combate. Mas sim na fé. Porque a nossa vitória está em Deus. Não tema aquele que vem contra você. Ele pode ter mais que você. Pode ter mais armas. Só que o nosso Deus nos garante a vitória sempre. Ele é o que está conosco. Certo? Ele pode ter mais conhecimento que você, o seu inimigo. Você pode estar temeroso, porque o Senhor ele é mais forte. Ele pode mais que eu. Mas não. Quando o Senhor chega, não há quem pode mais. Tá? Não há o rico, não há o poderoso, não há chefe autoritário, não há. Porque o Senhor, Ele pode mais do que qualquer uma dessas coisas. E a hora que Ele chega com o juízo dEle, ninguém escapa das suas mãos. Amém? Lá em Abacuque, muitas vezes nós vemos a palavra fé, o viver por fé, né? Então vamos lá. Lá em Abacuque 10:38 está escrito: o justo viverá pela fé. Em Hebreus 10:38 está escrito: o justo viverá pela fé. Em Abacuque 2:4 também: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé, pela sua fé viverá. Romanos 1:17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mais uma vez em Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então tenha fé,
Creia, isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Ele peleja por nós, Ele peleja por vós. Amém? A longa guerra, né? Chegamos no tópico agora. Será uma guerra muito longa, né? A Confederação do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azor. Uniu dezenas de cidades, reinos, inimigas entre si. Mas naquele momento tinha um único propósito: destruir Israel. Né? Todos os inimigos se juntaram para quê? Para destruir Israel. Foi uma guerra longa que durou 5 a 7 anos, como diz os historiadores, né? Cumprindo mais uma promessa do Senhor de que a terra seria conquistada lentamente. Lentamente. E é assim também conosco, tá? Há pelejas que se alongam, mas Deus nos dá graça para vencer. Muitas vezes nós achamos que, Senhor, eu não suporto. Eu não suporto. Mas mais uma vez eu digo, o Senhor peleja por nós. Ele conhece o nosso limite. E quando chegamos nesse limite, Ele chega com a solução, né? Como um milagre. Ele chega com um milagre. Ele nunca deixa nosso limite ultrapassar. Ele chega com um milagre. Amém? Conquistando o impossível, né? Moisés é lembrado. Nesse momento Moisés é lembrado. Por quê? As conquistas de Moisés é lembrado. Mas Moisés já morreu, né? Lá atrás. Mas por que ele é lembrado? Porque nós devemos lembrar. Nós devemos lembrar daqueles que investiram em nós, né? Daqueles que nos ensinaram a palavra, daqueles que um dia nos ensinou o que hoje sabemos. Não é verdade? Ninguém faz, ninguém é nada sozinho, né? Ou é um pastor, ou é um amigo irmão, ou é o pai ou a mãe. Nós devemos sempre lembrar. Tudo que nós sabemos, se hoje nós sabemos algo, se hoje nós estamos ensinando algo, é porque nós tivemos alguém que nos ensinou. Tá? E você tem sempre ao seu lado um líder. Você tem sempre alguém que te ensina as palavras, as coisas do Senhor. Dê valor. Dê valor aos anciãos da igreja, né? Aos pastores. Dê valor a eles. Assim como lembraram dos feitos de Moisés. Amém? O sol brilha sobre Gibeão, né? Esse trecho fala da idolatria. Da idolatria. Porque eles adoravam o quê? O sol, a lua. E o Senhor não se agrada disso. Né? Nós temos que adorar o Criador e não a criação. Tá? Só há um Deus que deva ser adorado. Muitos sofrem hoje, muitos procuram e não conseguem encontrar. Porque são idólatras, né? Procuram em deuses diferentes. Procuram em lugar que o nosso Deus não está. O nosso Deus, Ele está presente em nós. Ele está presente onde quer que nós estejamos. Certo? Ele não admite que adorem outros. Nós temos que adorar somente a um Deus, que é o nosso Deus, que fez todas as coisas por nós. Amém? Então, está escrito aqui. Olha, os povos cananeus adoravam o sol e a lua. Por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constituiu em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. Então, o Deus verdadeiro só há um. Amém? Josué fere 31, né? Então, aqui está escrito, no último parágrafo, somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Deuteronômio 7:1, tá lá. Depois
depois vermos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Então é o que eu tenho a dizer a vocês hoje, que sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor peleja por nós. Não desanimemos. Quando estamos prestes a desanimar, o Senhor chega com uma nova unção. Então, nós estejamos o quê? Tenhamos fé naquele Deus que nos formou. Amém? Para tudo. Então, que tenhamos uma boa semana. Que o Senhor esteja com vocês, né? Dando fé, encorajando e saibam que o Senhor está conosco. Ele peleja por nós. Amém? Deus os abençoe.